Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite também, Andréia. O pessoal que está chegando. A Lídia, seja bem-vinda. A Marcileia. A Helena, boa noite, Helena. Luiz Otávio, forte abraço para você também. Ricardinho, Lúcia. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. A Josefa, a Adriana, a Célia, boa noite, Célia, seja bem-vinda. Todos vocês que estão chegando, aí os compartilhamentos da Marcileia, como sempre. Obrigado pela participação de todos vocês. Que bom, José, tá dando tudo certinho, né, agora, que bom. Meus queridos, vamos então iniciar a nossa leitura e estudo da noite de hoje? Então vamos agora nesse instante. Boa noite, Ivone, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então elevar o nosso pensamento, procurar principalmente hoje, lembrarmos da figura de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e a qual também podemos considerar a nossa mãe. Uma figura fantástica e extraordinária, que teve uma vida dedicada a esta missão do próprio Cristo, e que desde o início, desde o convite que lhe foi feito, como o próprio profeta Isaías nos traz, aceitou de bom grado essa tarefa que com certeza não seria fácil. E já no início, quando esperava e aguardava o Cristo, foi fiel a Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pudéramos nós sempre dizermos as mesmas coisas. Pudéramos nós termos a evolução que esse Espírito teve e que continua velando pela humanidade. Suas também são as palavras nas bodas de Caná, principalmente mostrando às pessoas que para adquirirmos a felicidade, para nós estabelecermos esta aliança com o Criador, nós precisaríamos apenas e tão somente de uma única coisa: fazer tudo o que Ele nos disser. Façamos tudo o que o Cristo nos disse, e assim teremos muito mais tranquilidade nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada, vencendo os obstáculos e vencendo a nós mesmos. Que Maria Santíssima, pois, derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos sintonizados neste momento, muitas vibrações de paz, de amor, de alegria, e que essas vibrações dê força e energia a todos nós. Que assim seja. Que bom! Meus queridos amigos, nós podemos iniciar, e principalmente lembrando de Maria, com certeza um espírito fantástico. Só um segundinho para aqui cumprimentar as outras pessoas que entraram. A Dona Luzia, seja bem-vinda, a Selma, a Patrícia, o Reinaldo, a Cecília, a Zezé, Rosângela, boa noite também, seja bem-vinda, o Alex, a Anitta, e aqui a Rosângela com seus compartilhamentos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, pela compreensão de todos vocês e por essas energias e vibrações que vocês sempre emanam para que a gente consiga ler e entender
aquilo que o codificador nos apresenta, sobretudo neste capítulo e neste livro, a Gênese. Seja bem-vinda, Eveline, também, boa noite. A Gênese, todos nós sabemos que é um livro que detém uma certa dificuldade de entendimento, sobretudo porque ela vai tocar nos determinados aspectos científicos da nossa história. E esses aspectos científicos, nós, infelizmente, não nos debruçamos muito para entendermos. E principalmente, por quê? Porque nós resolvemos já deixar para a ciência esses estudos e essas explicações. Nós deixamos de lado e principalmente nós, falo assim com muita tranquilidade, nós que nos arvoramos em espíritos que desejam buscar um certo crescimento e uma certa evolução, nós nos ocupamos muito mais das questões de ordem moral. Nós temos muito mais facilidade para lermos e estudarmos as questões relativas ao Evangelho. E aí as questões científicas, infelizmente, acabam ficando de lado. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora, o Paulo, a Joana, a Maê e a Leda. Então, como nós temos essa dificuldade de nos aprofundarmos nesses conceitos científicos, com certeza o livro A Gênese, ele torna-se um pouco mais complexo para o nosso próprio entendimento. Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer essas leituras, nós não vamos deixar de aprender e assimilar alguma coisa que a espiritualidade pretende nos passar. E nós estamos vendo nesse capítulo da uranografia geral, que é justamente essas informações inerentes à criação do próprio universo, à criação do nosso planeta, algumas especificações sobre o Sol, sobre as estrelas, sobre cometas. A gente vai olhar aqui de uma forma geral e também de uma forma mais superficial, mas de acordo com aquilo que a doutrina nos trouxe. Falei para vocês e vou repetir, vamos evitar de muitos aprofundamentos em determinados aspectos. Então, não se preocupem muito, mas tem questões que são importantes e interessantes. Nós já vimos nesse capítulo questões relativas ao tempo, nós já vimos questões relativas ao espaço, nós já vimos questões relativas à matéria. Esses foram os primeiros 3 tópicos que nós abordamos. Gente, se vocês prestarem atenção, quando vocês pegarem, eu gosto muito de falar até para os alunos de faculdade, nós precisamos aprender a ler todo e qualquer tipo de obra e, inclusive, todo e qualquer tipo de livro, esses livros, por exemplo, de Kardec, muito mais, a gente precisa aprender a lê-los, inclusive, pelo índice. Porque quando você pega um índice de alguma obra e você dá uma olhada, você vai visualizando pelo menos a forma como ela foi estruturada, como foi elaborada e como foi organizado todos os capítulos do livro. E em especial este capítulo da uranografia geral, a gente vai perceber que Kardec ele toca em alguns pontos delicados. E esses pontos ele vai trabalhar, principalmente quando a gente for falar do próximo tópico, que é a criação primeira, ele vai falar que esses temas relacionados com tempo, espaço, matéria e leis e forças, eles são primordiais para nós começarmos a entender o restante. Então Kardec não começa falando da criação do universo, como que o universo surgiu. Não, ele começa falando das questões relativas ao tempo. Por quê? Porque o tempo vai ser uma informação primordial para nós. E o que é o tempo que nós aprendemos até agora? O tempo nada mais é do que essa eternidade que infelizmente nós não temos ainda condições de saber e de conhecer. Mas nós vimos que essas questões relacionadas ao tempo e, sobretudo, quando escapa à nossa própria compreensão, é porque elas estão muito mais ligadas a essa fase transitória na qual nós estamos vivendo. Ou seja, tudo aquilo que nós temos como tempo nada mais é do que os comparativos que a nossa própria mente é obrigada ou é levada ou é conduzida a fazer para estreitarmos
os nossos próprios conhecimentos, o nosso esclarecimento. Tanto é que lá na frente, quando a gente for falar daqui a pouco desta criação primeira, Kardec vai trazer um conceito de tempo interessante. Ele vai dizer o seguinte, Kardec não, desculpa, porque esse texto todo ele foi trazido, ele foi simplesmente colocado aqui, mas é uma comunicação do espírito Galileu, né? Lembra que a gente comentou no início? Então Galileu vai trazer um conceito de tempo interessante lá na criação primeira. Ele vai dizer que tempo nada mais é do que uma medida relativa de sucessão de coisas transitórias. A gente já viu o tempo, só estou introduzindo. Se o tempo é uma sucessão de coisas transitórias, quando nós deixarmos essa transitoriedade ou quando nós deixarmos a matéria, o que vai acontecer? A nossa visão de tempo vai ser outra. E não vai ser só a visão de tempo, vai ser também a visão de espaço. Sim, porque o tempo e o espaço são questões interessantes para nós conseguirmos entender e nos aproximarmos do próprio Criador. Porque assim como o tempo, ele para Deus não existe, ele é apenas uma sucessão de coisas transitórias, e transitórios somos só nós e a nossa estrutura física. Da mesma forma, o espaço, não existe limites no universo. Então, são conceitos primários e importantes. Da mesma forma como nós vimos a matéria. O que é a matéria? Gente, tudo isso que nós estamos vendo não passa de... Aí, agora, presta atenção no que eu vou dizer. Muitas pessoas vão falar e vão explicar que tudo que nós estamos vendo não passa de uma ilusão. Que qualquer coisa que a gente olha, por exemplo, o celular que muitos de nós estamos com ele nas mãos, ou o computador, não passa do que? Da emissão que essa coisa, que esse instrumento, uma emissão de luz que ele passa, e isso vai entrando na nossa mente e a gente forma uma determinada ideia. Então, quando as pessoas dizem que toda essa matéria não passa de uma ilusão, é porque nós vimos lá, a matéria ela é constituída de uma aglutinação e principalmente de uma manipulação de uma matéria primitiva. Que matéria primitiva é essa? O fluido cósmico. Inclusive, vou abrir um parênteses, porque eu mesmo tenho cometido esses equívocos. Às vezes eu falo fluido cósmico universal, só que isso é redundância. Por quê? Porque ele é fluido cósmico. Se ele é cósmico, ele é inerente a todo o universo, ou fluido universal. Então, vocês também podem, não precisa falar fluido cósmico universal, ou fala fluido cósmico, ou falam fluido universal, é a mesma coisa, tá? Fechando parênteses e retornando. Então, a matéria nada mais é, tudo isso que nós temos contato são coisas e formações que a nossa mente precisa, são esses comparativos e muitas das vezes ilusórios, mas que partem exclusivamente de uma matéria primitiva. Que matéria primitiva é essa? Fluido cósmico universal. E a partir do fluido cósmico universal, tudo é construído. Então, falamos do tempo, do espaço e da matéria. Agora a gente vai falar um pouquinho das leis e forças. Por quê? Porque quando nós avançarmos para a criação primeira e depois para a criação universal, aí nós vamos ver que todas essas coisas básicas que nós falamos são primordiais, tá? Então, por isso que o restante vai ser comentado ou vai ser lido de uma forma um pouco mais rápida. Galileu vai iniciar esse trecho, tá? Então por isso que eu estou falando, é uma leitura e estudo. Ele vai iniciar esse trecho fazendo um comparativo para nós entendermos. Imaginem, como diz Galileu, peixes que vivem lá no fundo do oceano. Eles estão lá, todos, lá no fundo do oceano. Mas se de repente esses peixes do fundo do oceano adquirissem inteligência, se eles adquirissem inteligência e começassem a observar a sua volta, gente, o que eles veriam? Eles veriam apenas e tão somente o oceano. E, sobretudo, naquela parte onde eles estariam vivendo. Eles não teriam mais acesso a outras partes do próprio oceano. Tá? Então, se você chegasse e fosse lá para esses peixinhos que vivem no fundo do oceano e falasse que existe um sol, o que eles iriam falar para você? Você está doido? Não existe nada além deste mundo onde eu estou mergulhado.
E aí prossegue Galileu. Agora vocês imaginem, este peixe que sai do fundo do oceano, atinge a superfície do oceano, ou melhor, se eleva e se coloca no alto de uma montanha. E ali do alto da montanha ele começa a enxergar o oceano, ele enxerga a montanha, ele enxerga o sol, ele enxerga a lua, ele enxerga as estrelas. Aí você volta para esse peixinho e pergunta para ele: o que você acha do universo agora? Vocês acham que ele manteria os mesmos conhecimentos? Ele manteria os mesmos conceitos? Ou depois de ver tudo isso que está além do oceano, ele mudaria sua forma de enxergar o próprio universo? Esse é um comparativo que Galileu faz e eu achei realmente interessante nós trazemos para as nossas reflexões, porque isso vai fazer com que nós tenhamos hoje uma visão também diferente do próprio universo. Agora, não somente porque na época de Kardec nós já iniciamos esse trajeto, esse processo, melhor dizendo, mas agora, gente, muito mais. Salvo engano, ontem mesmo, o Paulo está aqui na sala, ele não nos deixa mentir, eles estavam fazendo um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, e o Leonardo ainda fez até um comentário sobre aquele telescópio Hubble. Gente, o Hubble, em 10 anos de existência, ele conseguiu catalogar trilhões de galáxias. Vejam, em 10 anos da sua criação, trilhões de galáxias. Então, o que aconteceu? O homem saiu do fundo do oceano com essa evolução da ciência, subiu na montanha e agora ele está enxergando os astros. E ele enxergando os astros, ele está percebendo que o negócio é bem maior do que a gente imagina. Mas por que a gente está fazendo essa introdução? Nós estamos fazendo essa introdução exatamente para mostrar a vocês que, nós já comentamos aqui, a ciência hoje, principalmente a física, ela está tentando um processo de unificação. E qual que é a unificação que a ciência hoje tem tentado? Ela está tentando fazer uma unificação das leis e forças que regem o macro com as leis e forças que regem o micro. Então eu tenho um espaço inteiro para analisar que é regido por forças e leis. E eu tenho o micro, o pequeno, o extremamente pequeno, que também é regido por leis e forças. Então o que a física tem tentado? E isso foi uma das buscas de Albert Einstein. É unificar e tentar explicar através de leis únicas o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro de um simples átomo. Tá? Então, este é o objetivo da ciência, mas a ciência ainda não conseguiu e vai demorar a chegar neste ponto. Por quê? Porque, de novo, nós estamos saindo de dentro do oceano e nós estamos chegando em cima da montanha, mas nós estamos vislumbrando agora as coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, ele já vai fazer esse comparativo. Nós, agora que estamos tendo informações e conhecimento do mundo espiritual à nossa volta, agora que foi permitido que os espíritos viessem e relatassem para nós o que acontece lá fora. Então, nós estamos tendo essa oportunidade. Sobre essas leis e forças especificamente, como nós estamos falando, que é exatamente um dos objetivos ou uma das buscas da física, Galileu vai dizer para nós que, e ele já vai começar da seguinte forma, gente. Ele diz, olha, eu, humildemente, ele se reconhecendo humilde e, a despeito de estar vivendo no mundo dos espíritos, com a sua consciência expandida, ele ainda não tinha condições de trazer muitas informações para nós. Ele tinha ainda limitado os seus conhecimentos porque, a despeito de estar fora da matéria densa, ele ainda estava insetado dentro de um corpo espiritual que também é matéria. E a sua visão, ainda que expandida em relação a nós encarnados, ainda era limitada
com relação aos outros espíritos que não têm mais a necessidade de nenhum corpo espiritual. Então, a sua visão é limitada. E ele fala para nós, olha, não fiquem todos muito presos a essas informações, mas eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu sei. E isso foi um cientista que deu um passo enorme quando estava encarnado e desencarnado continuou trazendo para nós essas informações. Então, ele vai trabalhar sobre essas leis e forças, chamando a nossa atenção para isso. Calma. Fiquem tranquilos, as coisas realmente são muito complexas. O importante é que vocês entenderam as questões relativas ao tempo, é que vocês entenderam um pouquinho as questões relativas ao espaço e que vocês também já sabem que a matéria ela é constituída de uma matéria primitiva, que é um fluido cósmico ou um fluido universal. Sem esses conhecimentos básicos, fica difícil de vocês entenderem o resto. Bom, e ele vai partir do princípio que este fluido etéreo ou este fluido universal, ele preenche todo o espaço, ele preenche todo o éter, ele preenche todo o universo. E aí, ele vai dizer que algumas leis e forças vão agir sobre este fluido cósmico, sobre essa matéria primitiva, e exatamente estas leis e forças é que vão proporcionar uma alteração nesta própria matéria. E aí ele vai citar, por exemplo, nós temos a lei da gravidade, nós temos a lei da coesão, a lei da afinidade, a de atração, nós temos o magnetismo, nós temos a eletricidade. Isso são algumas leis que ele cita e mais adiante ele ainda vai dizer. São leis que elas estão presentes em muitas outras partes do universo, ainda que de forma diferente. E sobretudo quando estivermos falando da criação primeira, ele vai usar um binômio interessante, unidade e diversidade. A despeito de tudo no universo ser único ou partir de um único princípio, a diversidade de forças, de energias e de tudo que existe trabalham juntos. Por quê? Porque a natureza não se contradiz. Então, eu tenho a unidade, mas junto com a unidade eu tenho uma diversidade. Porque essa diversidade, ela vem justamente por permissão divina e, sobretudo, através dos co-criadores em plano maior e em plano menor. Justamente para estabelecer essas diferenças necessárias neste princípio universal, para que durante este início da nossa caminhada, da nossa trajetória, a nossa mente pudesse percorrer todos estes caminhos, e percorrendo os caminhos a gente vai aprendendo como cada coisa funciona. Então, a gente vai primeiro aprender essas leis que seriam leis derivadas, para depois nós chegarmos numa lei única. Olha para vocês verem que interessante. Então, gravidade, coesão, afinidade, magnetismo, atração, eletricidade são leis secundárias. E junto com essas leis secundárias, Galileu vem dizer que também temos alguns movimentos que são conhecidos, que são o som, o calor, a própria luz, ou seja, todas essas leis, todas essas forças, quando elas agem sobre a matéria, sobretudo essa matéria primitiva, ela vai produzir, pelos próprios objetos, ela vai produzir som, vai produzir calor, vai produzir luz. Olha que interessante. Mais abaixo, inclusive, depois tem uma notinha de rodapé, onde ele vai falar, porque às vezes a gente vai falar assim, mas eu não consigo muito bem entender isso. E ele vai explicar como que hoje uma das ciências físicas, a mecânica, nos explica. Porque se você pegar uma mola, de onde que a mola tira aquela facilidade que ela tem, aquela elasticidade? Não é dela mesma? Sim, está tudo nela. Não vem uma força de fora para poder fazer isso. Está tudo nela. Mas esse é o ponto que a gente precisa entender. Partindo desses princípios, tá? Sobretudo da matéria e das leis que agem na matéria.
Então essas leis que vão agir na matéria vão fazer com que a própria matéria produza aquilo que é necessário. Inclusive esses movimentos, como ele diz, luz, calor, som e etc. Então ele vai dizer que as forças são em números indefinidos. Sobretudo porque, a gente já viu, cada um dos planetas tem características próprias. Por quê? Só um exemplo para vocês entenderem. Nós temos no nosso sistema solar esses planetas. Não vou nem citar o número porque tem aquela dúvida de Plutão, não vamos entrar nesse mérito. Nós temos no sistema solar esses planetas. Vocês acham que as mesmas leis e forças que regem Mercúrio vão também reger, por exemplo, Urano? Elas não podem ser iguais, idênticas. Por quê? Porque eu tenho um Mercúrio muito mais próximo do Sol e Urano está mais distante do que Mercúrio. Então vai ter algumas coisas diferentes, algumas leis e forças diferentes. Senão não seria possível uma sobrevivência dos seres desses planetas. Por isso que ele fala em leis e forças em número indefinido. Para quê? Para se adaptar a cada um dos planetas. Para que, pelo menos, consiga manter esta matéria. Qual matéria? Essa matéria que foi transformada do fluido universal. Para que mantenha essa matéria viva. Para que o princípio inteligente possa ali atuar e buscar a sua evolução. Veja, então nós temos que trabalhar com tudo isso junto, mas nunca nos esquecendo de onde parte. Tudo vai partir desta matéria primitiva e da ação dos engenheiros celestes nessa matéria, que vão utilizar da própria matéria para emitir as forças ou as leis que são necessárias para que essa matéria consiga servir para o princípio inteligente que ali está habitando. E, inclusive, como nós dissemos que a natureza não pode encontrar oposição a ela mesma, essas forças, gente, vão atuar em todo o universo e eternamente, mas respeitando sempre um progresso. Se a gente for analisar as leis e forças que atuavam no nosso planeta no início da sua constituição, a gente vai ver que são diferentes das leis e forças que atuam hoje. Hoje nós já conseguimos dominar um pouco mais, principalmente a matéria. Nós conseguimos, por exemplo, manipular determinados átomos que a gente hoje consegue produzir, por exemplo, energia de uma forma diferente. Alguns de vocês imaginariam que hoje vocês, ou há 15, 20, 30 anos atrás, que vocês conseguiriam iluminar a casa de vocês com uma energia elétrica fornecida pelo próprio Sol? Veja, a gente não imaginava às vezes outra forma. Hoje não. Opa, vamos colocar aqui umas placas, o Sol ele vai ser suficiente para produzir esta energia. A energia eólica. Quem imaginaria que os ventos fossem capazes de produzir também essas energias que nós temos hoje? Então, vejam, tudo no universo vai respeitar. E vai respeitar a lei do progresso, sobretudo na questão da conservação e da própria destruição. Não se esqueçam disso. Porque nós vamos trabalhar até que o nosso planeta consiga atingir a sua meta. Quando ele atingir a sua meta, as leis vão continuar atuando, mas elas vão atuar em que sentido? No sentido da destruição. Destruição, como assim? Vai ter a desagregação de toda essa matéria através das mesmas leis e forças, lógico que progredidas. A desagregação de toda a matéria e ela retorna à matéria primitiva como um fluido cósmico universal. Como um fluido cósmico, desculpa, já ia falar fluido cósmico universal. Como um fluido cósmico. Ela desagrega e retorna. Tá vendo por que não existe destruição propriamente dita, como nós estamos acostumados a dizer? Não existe. Por quê? Porque quando tudo cumprir
as próprias leis e forças vão agir para haver essa desagregação e tudo retornar à matéria primitiva. É realmente fantástico a criação. O próximo tópico que a gente ficou de falar hoje é sobre a criação primeira. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês, nós vamos apenas começar porque o nosso tempo já está acabando. A Eveline sempre comenta aqui porque o tempo é muito curto, mas eu estou olhando aqui o relógio, nós temos poucos minutos. Então a gente vai começar a criação primeira. Só chamando a atenção de vocês, se vocês forem lá no próprio índice deste capítulo 6 da Uranografia Geral, vocês vão ver que Kardec vai colocar criação primeira, depois ele põe criação universal, para só depois ele partir para o Sol, e aí depois é que ele vai falar da construção da própria Terra. Tá? Então, primeiro ele vai colocar essa criação primeira. Gente, o que é que Galileu quis dizer com essa criação primeira? Aí eu gosto sempre de dizer, o português tem que nos auxiliar de alguma forma. E a gente lendo essa parte, a gente vai ver que quando ele quer dizer criação primeira, ele está em busca da primeira coisa que foi criada. Olha que interessante. Veja para vocês verem como tanto Kardec quanto a espiritualidade procuraram ser bem minuciosos. Gente, criação primeira, qual foi a primeira coisa a ser criada? Depois nós já vimos isso, ó. Tempo, o espaço, nós vimos a matéria e essas leis. Tá, agora que eu tenho todo este princípio, tudo que é necessário, eu vou em busca da primeira criação. O que vocês acham que Galileu concluiu? É possível nós identificarmos uma criação primeira? Aí é exatamente um dos trechos onde ele vai justamente trazer essa questão do tempo. Ele vai falar que o tempo nada mais é do que uma sucessão de coisas transitórias. Porque quando a gente sai dessa transitoriedade, a gente cai na eternidade. E quando a gente cai na eternidade, eu pergunto para vocês, é possível nós estabelecermos um início? É possível nós estabelecermos um começo? É possível estabelecermos uma criação primeira? Ele mesmo vai concluir que não. Por quê? Porque se Deus é eterno, não teve princípio e não terá fim, e Ele sempre criou e sempre vai criar, eu não vou conseguir chegar na primeira. Fiquem tranquilos, não vai embaralhar a cabeça de ninguém. Por quê? Porque realmente nós não vamos conseguir chegar nessa criação primeira. Não tentem encontrar. Nós ainda estamos... se a gente não está naquele topo da montanha, como alguns gostariam, às vezes a gente está ali, nós saímos do fundo do oceano e estamos chegando quase na superfície da água, a gente consegue ver uma luz. Mas a gente ainda não está no topo da montanha, então a gente não consegue ver tudo. E em especial essa criação primeira. Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Nós não vamos conseguir chegar e identificar e achar essa criação primeira. O próprio Galileu fala isso. Gente, não tem como. Então, não se prendam muito a essas questões. Mas, podemos dizer que eles foram atrás, eles pesquisaram, eles tentaram descobrir. Esse talvez seja o grande problema da criatura humana. Lembra lá no início da Gênesis, quando a gente comentou que a ciência ela iria esbarrar justamente num ponto onde nós não mais seríamos permitido avançar, ou nós esbarraríamos no nosso próprio orgulho. Sim, todas as vezes que nós tentarmos ser maior do que Deus, nós vamos esbarrar no nosso próprio orgulho, não tem jeito. E nós somos ainda muito pequenos para tentar chegar. Nós não temos condições de chegar nem no Cristo. Vocês vão ver. A gente vai conseguir sim ver alguma coisa aqui sobre o nosso planeta, que é o mais interessante e que está mais próximo de nós. Mas quando a gente chegar, por exemplo, no Sol, eu garanto para vocês, nós vamos travar. Como é que nós vamos conseguir descobrir como é que foi a criação no Sol e como é a vida no Sol? Quais são as leis e forças que regem os habitantes que estão lá no Sol? Vocês são capazes de imaginar? Não, por quê? Porque nós estaremos limitados pela nossa compreensão.
Então, é exatamente isso. A Ivone está lembrando aqui da frase, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Sim, no que diz respeito à matéria, é exatamente isso, Ivone. Mas, além do que diz respeito à própria matéria, nós, espíritos encarnados na matéria, enquanto nós não nos livrarmos deste pó, ou seja, não deixarmos o corpo, nós ainda vamos ficar presos a este pó. E os nossos conceitos, os nossos conhecimentos não vão ultrapassar essa sucessão das coisas transitórias. E aí a gente vai com certeza esbarrar. Por exemplo, nós conseguiríamos hoje explicar, não estou nem indo lá na criação primeira, aqui mesmo no nosso sistema, como é que nós explicaríamos? Lógico que científica ou fisicamente é fácil explicar, mas como é que você explicaria que um ano para nós tem 365 dias e 6 horas e um ano lá para Júpiter tem uma medida totalmente diferente? Mas será como é que eles encaram isso lá e como nós encaramos aqui? É diferente. Vinculados estamos exatamente a isso. Olha aqui que o Paulo colocou também, que interessante. Pó é igual a âncora. Sim, porque enquanto estivermos nele, nós estamos ancorados, nós estamos presos, nós estamos limitados. E, inclusive, a gente faz referência ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é um dos maiores entraves para a evolução da criatura? Sim, a gente vai lá nos vícios, orgulho e egoísmo. Mas eu vou dizer para vocês que, além disso, e aí tendo como base o item 10 do capítulo 3 da Gênesis que nós vimos, nós estamos limitados exatamente pelo apego à matéria. Pó, âncora, presos. Tá? Então, mas não nos preocupemos com isso. Estamos simplesmente fazendo essa leitura e repassando para vocês essas informações que Galileu nos trouxe. São informações interessantes para a gente reconhecer a grandiosidade de Deus, para nós desenvolvermos a nossa humildade, porque nós ainda não temos condição e capacidade de entendermos muitas coisas, mas naquilo que nós somos, ou naquilo que está à nossa disposição, a gente tem que ter pelo menos essa noção. E a gente tendo essa noção, eu acho que vai ficar muito mais fácil de nós continuarmos. Tá? Então, como diz o Reinaldo, vamos compreender e entender aquilo que é possível, mas nós não vamos fugir das informações. As informações são sempre necessárias. Ou vocês acham que Kardec escreveu a Gênese para... vamos deixar isso aqui? Eu vou escrever aqui só por escrever, tá? Deixa ela aí. Vocês não vão precisar disso não. Não, nós temos que buscar o entendimento e a compreensão para ajudar principalmente a evolução. E não pensem que vocês vão escapar, porque nós vamos ter que entender e conhecer todos esses temas. Todas essas informações nós vamos ter que assimilar. Bom, nós chegamos aqui ao final do nosso tempo. Tem mais algumas coisas sobre essa criação primeira, mas não vai fugir muito dessas reflexões que nós estamos fazendo. E aí no nosso próximo encontro sobre a Gênese, a gente já retoma essa criação primeira e aí a gente vai falar da criação universal, que é um outro título que Kardec deu. Podem parecer idênticos, semelhantes, mas não são. São coisas diferentes. E aí sim, depois dessa criação universal, a gente vai passar para o Sol, para os planetas, avançando nessa uranografia geral. Espero que tenha conseguido passar para vocês algumas dessas informações nesta leitura e depois não deixem de pegar e dar uma lida nesse trecho que vocês vão ver que coisas interessantes, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, pela compreensão, pelas energias e vibrações. E essas reuniões que nós fazemos todos os dias, garanto a vocês, ela está sendo fantástica, pelo menos para mim, e eu tenho certeza que para muitos de vocês, que eu sempre tenho feedback depois, está sendo. E a gente espera que a espiritualidade também esteja conseguindo acumular esta quantidade de fluidos e energias para auxiliar a todo o nosso planeta. Muito obrigado a todos vocês, muita paz e uma excelente noite.